todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do nosso É a Vida Podcast. E hoje recebendo ela, que é professora, educadora, pesquisadora, escritora, consultora e, principalmente, uma nexialista. Com vocês, Cláudia Herrero Menegassi. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo, Ju. Um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é todo meu, uma alegria imensa. E eu fiz questão de convidar você para participar desse podcast, dessa conversa, Cláudia, porque conversando com você e depois de assistir uma palestra sua, eu descobri que eu sou uma nexialista e eu imagino que muita gente agora que esteja aí nos acompanhando esteja pensando: o que é um nexialista? O que é isso? Como é que isso impacta a minha vida? E será que você não é um deles? Explica para a gente, Cláudia, o que é um nexialista e de onde vem essa história? Olha, Ju, muita gente vai se reconhecer aqui hoje, viu? Muita gente. Vai ser bem interessante esse nosso papo, viu? Porque o que que é um nexialista? Como é que surgiu essa história? Eu posso te contar a origem disso, enfim, a gente pode ver aí ao longo da nossa conversa se isso realmente interessa a todos nesse momento. Mas o que eu quero adiantar logo de cara, antes de começar uma longa história, o nexialista, esse pensamento nexialista, esse modelo mental nexialista, é aquele que enxerga o mundo como algo que precisa ter nexo. É daí que vem a palavra, nexialismo. Ser um nexialista. Procurar nexo nas coisas. E a partir disso, ter decisões muito mais acertadas, muito mais sábias, entender as consequências das coisas também, das ações, daquilo que eu vou fazer, onde pode impactar. A gente não está lidando na nossa vida, nos nossos negócios, nem na nossa sociedade em gavetas. Nós estamos lidando com sistemas, com ecossistemas. Então, o que que essa ação aqui implica na minha família, nos meus negócios, na sociedade, nos passos que eu quero dar, onde eu quero chegar? Então, linhas gerais, o nexialismo é ter essa visão de ecossistema. A vida é um sistema. Uhum. A vida é um sistema e a gente se esquece disso muitas vezes, né? E quantas vezes, inclusive, as pessoas buscam se desenvolver em uma área da vida específica. Às vezes a pessoa ainda fala, minha vida profissional, minha vida pessoal, eu costumo brincar que nós não somos gatos, né? Nós não temos 7 vidas, nós temos uma. E algumas áreas. E às vezes as pessoas se dedicam muito a uma das áreas. Muitas vezes é o autoconhecimento, que é ótimo, tem que ter, mas ele não basta somente. Você precisa também entender o funcionamento, por exemplo, das organizações, das empresas, de onde você está, dos ambientes, ter uma leitura do ambiente, entender se naquele ambiente existem relações, de que forma que existem ali, relações de poder, por exemplo, de vaidade, de ego, E qual é o de espaço que lhe cabe naquele lugar? exatamente, até que ponto você pode ir ali, qual é a forma de você propor mudanças. Aí entra muita questão da comunicação, que é a sua área. E eu falo que a gente se comunica com os ambientes e Uhum. precisamos dessa comunicação, dessa relação mais próxima, de olhar, perceber, identificar, interagir com o meio, com o ambiente. Isso é pura comunicação. E é ignorado tantas vezes, né? E é por isso que as pessoas entram muitas vezes naquela situação de se verem em armadilhas da vida. Aí coloca a responsabilidade lá no destino, lá nas armadilhas da vida, lá no mundo é injusto, lá nas coisas não funcionam como eu gostaria, e assim por diante. Na verdade, de repente, faltou uma boa leitura do ambiente, entender se é ali o seu lugar ou não. E como você se porta naquele lugar. Exatamente. E a partir disso, ou vale a pena propor mudanças aqui? Então eu fico e proponho. De que forma, de que maneira? Opa, vamos ver como é que as coisas funcionam aqui, por que caminhos que eu preciso ir. E entra exatamente a tua área, a comunicação. Ou não, de fato, isso aqui já não tem mais a ver comigo, isso aqui já não faz mais sentido, não responde mais, enfim, a minha essência, a quem eu sou, aquilo que eu quero realizar na minha vida. Então eu tomo a decisão de não estar mais naquele ambiente. Ou até mesmo de criar um novo ambiente. A gente tem várias opções aí, né? Mas sempre com muita Exatamente. consciência a E você partir dessa leitura. simplificando assim a ideia do nexialista é aquele que precisa de coisas ou entender que coisas fazem sentido. Isso. E fazem sentido, é interessante. Eu estou agora concluindo um livro
sobre nexialismo. E eu distingo, inclusive, a questão do nexo e do sentido. Às vezes eles são falados como sinônimos. O sentido, ele pode ter um caráter pessoal. Algo pode ter sentido para mim e não ter sentido para você, porque ele entra muita coisa aí, entra crenças, entra cultura, entra uma série de coisas muito subjetivas. Agora, quando a gente fala de nexo, ele tem um entendimento comum. Ah, é diferente, É então. Se diferente. faz sentido para mim. Mas quando não tem nexo para o ambiente, no sistema em que eu estou inserido. Exatamente. Olha, vamos pensar em alguma coisa bem diferente, não sei. hum, Talvez uma coisa muito mística. Uma coisa muito mística. Faz um super sentido para quem está inserido nisso, nessa mística. Para outro, não. Para outro, parece que o fulano ali ficou doido, né? Porque não tem sentido nenhum Por aquilo. exemplo, o tratamento de uma doença, você precisa de um protocolo para aquele tratamento, medicação, enfim, uma série de cuidados. Há pessoas que acreditam que buscar apenas dentro de terapias alternativas ou até no universo mais místico, buscar a cura ali é o suficiente e vai trazer o resultado. É Isso. quando as coisas não fazem nexo, não tem nexo É, é, nessa correlação. exatamente, é um ótimo exemplo esse, porque. E não quer dizer que o nexo esteja certo e o sentido errado. Não é isso. Porque tem muita coisa na vida que, de fato, o que importa é o sentido. O que importa é o sentido. Se é uma coisa que não envolve tanto relações institucionais, organizacionais, sociais, tá tudo bem você ter o seu próprio sentido. Qual é o problema de ficar apegado ao sentido e aquilo que se fala tanto hoje em dia, que eu acho um pouco perigosa essa expressão, quando se fala a minha verdade. Eu entendo o que a pessoa quer dizer com isso. Ela não está fazendo um grande exercício filosófico lá quando ela diz isso, não. Virou mais uma frase quase que de Um senso comum. bordão. Isso. Mas uma questão um pouco perigosa se levado ao pé da letra. Porque se cada um tiver a própria verdade, a gente não consegue nem dirigir o carro na rua. As coisas na sociedade, elas precisam ter um nexo comum. Não dá para cada um ter a sua verdade. Algumas verdades ali precisam ser institucionais. É aquilo que vai fazer com que o todo funcione, É, né? O sistema funcione. O trânsito, você falou, é um caso bem típico. isso. Porque se eu não quiser respeitar as regras e quiser fazer a minha vontade no trânsito, eu vou cruzar preferenciais, eu vou ultrapassar o limite de velocidade, eu vou É, fazer coisas que o trânsito não me permite. sim, é bem isso. E aí a gente entra, por exemplo, no mundo organizacional, né? Por que que eu estou batendo muito nessa tecla, inclusive no meu livro? Eu não estou focando tanto no nexialista, na pessoa nexialista também, claro, mas o caminho para se tornar um nexialista ou para desenvolver ou se reconhecer até mesmo como nexialista é justamente apurando essa visão do ambiente, das estruturas, de como o mundo funciona. Aí quando a gente fala, como o mundo funciona, que mundo é esse, né? Como as coisas funcionam, como o mundo funciona. Estou dizendo do mundo inteiro, de todas as coisas, é claro, né? O Simon já falava da nossa racionalidade limitada. Não é isso, claro, que a gente consegue enxergar o mundo de uma forma limitada, mas é o mundo em que a gente vive. Então, eu estou falando da empresa onde eu trabalho, ou da empresa que eu sou proprietária, ou do clube que eu frequento, ou até da igreja, da Do associação, enfim, bairro onde eu moro, qualquer tipo de instituição ou de organização. Isso é bem legal, porque às vezes a gente pensa que o mundo se forma em estruturas e a gente pensa logo, sei lá, governo, empresas e a minha vida em casa. E tem muitas outras coisas entre esse céu e a terra aí, uhum, porque nós temos, por exemplo, organizações de muitas formas diferentes. Nós temos cooperativas, nós temos associações, nós temos instituições de todas as naturezas, cada uma com seu modus operandi. Cada uma com a sua cultura que se forma a partir desse modus operandi. E assim por diante. Agora, se nesses ambientes eu pensar na minha verdade ou no meu sentido, naquilo que tem sentido para mim, de uma forma excessiva, aí começa a comprometer a engrenagem da instituição, da organização. E se a gente pensa numa empresa, onde cada um tem um papel ali dentro, a coisa fica comprometida. Agora, eu preciso então
tirar isso, não pensar no sentido para mim? Não, não. Ele tem que ser pensado, sim, incorporado, e é ele que vai trazer alguns elementos bastante subjetivos, mas muito importantes, que vão determinar se ali é de fato o meu lugar ou não. Aí sim, aí sim. E entender que você pode fazer escolhas é crucial. É, tem mais essa. Nossa, isso, Ju, você assim, ó, trouxe a cereja do bolo. Porque que acontece? Quantas vezes a gente escuta aquelas frases? Eu me vi refém de uma situação. Eu não tive escolha. A gente escuta essas frases. Uhum. Nessas horas, uma pessoa nexialista e super racional como eu sou, fala: pera lá, para tudo. Como assim não tem escolha? Escolha todo mundo tem a todo momento. Inclusive, não agir também é uma escolha. Até a frase, as pessoas complementam, né? Eu não tive escolha, senão. É, Ou seja, o senão é a escolha. é a escolha. É a escolha que você tem. Isso. Ainda que sejam duas possibilidades: permanecer nesse ambiente que não tem me feito bem, com o qual eu não É, concordo, que é tóxico, que isso, que aquilo, ou é, me retirar desse ambiente. é. E tem um exercício que eu gosto muito, que é aquele assim, qual vai ser meu ganho, ou quais são os pontos positivos de eu permanecer? Quais são os pontos positivos de eu sair? E o contrário também, né? A gente faz até 4 quadrantes com isso, assim. É muito importante isso, porque aquilo traz à tona a consciência de que nós temos, sim, escolhas a qualquer momento. Agora, quais são essas escolhas? São escolhas que trazem consequências. E às vezes, não querendo as consequências, é que as pessoas falam, não tive escolha. Não, teve sim, você não queria a consequência daquela escolha ali. Então, você Você decidiu, gostaria de ter ficado naquele lugar se o lugar fosse diferente, mas o lugar né? não é diferente. Isso, daí começa naquela questão do dar murro em ponta de faca, né? O Roberto Chiniachik tem um livro que eu adoro, que eu li aí no mês de dezembro, inclusive ele me serviu para muitos insights importantes, que é um livro chamado Pare de Dar Murro em Ponta de Faca. O Roberto Chiniachik, né, tem o que aí, do início da década de 80, que ele começou a escrever coisas muito boas, É, ele tem e mais de 30 anos 30, aí e acho que mais. de fama, de sucesso, de... Isso. E eu acredito que 30 livros, se não me engano, até o momento, ou até um pouco mais do que isso. E ele traz nesse livro uma coisa muito, muito importante mesmo. Essa questão de querer que o mundo se molde, ou você ter a inteligência e o olhar nexialista de entender como as coisas funcionam. Só que daí, Ju, a gente entra num outro âmbito, que é quando as pessoas pensam que sabem como o mundo funciona. E isso é muito interessante, porque daí você pensa assim, mas pera lá, tem uma maneira de entender? Tem sim, tem várias. E aí depende o que você quer entender. Então, se você quer entender relações pessoais profundamente, é bom você se aprofundar, por exemplo, no campo da psicologia, da antropologia, da sociologia. Vários campos da ciência aí podem te ajudar. Agora, o campo, às vezes as pessoas estão num campo organizacional, seja ele uma empresa, uma cooperativa, uma associação, ou aquilo que for, e ele está que é tentando corporativo, que é de corporativo, trabalho, que é de resultado. isso mesmo, É o mundo dos negócios. dos negócios, seja ele qual natureza for. E ele está tentando entender aquilo ali só com as lentes, por exemplo, das relações, da psicologia e tal, Ou mas da pera sua lá, família. pior ainda, né? Porque daí realmente vai ficar bem enviesado essa visão. Agora, quando eu estou no ambiente organizacional, eu preciso ter uma visão de como as coisas funcionam no âmbito organizacional. E aí eu tenho que buscar conhecimento primeiramente, por isso que o nexialismo, ele é um conjunto de conhecimento, de repertório. Depois eu queria conversar um pouco também sobre repertório, porque é o ouro do nexialismo. Enfim, uma série de experiências pessoais, é uma combinação de coisas, mas uma delas, muito importante, é o conhecimento. Então, eu penso ali, na estrutura organizacional. Será que eu estou dentro de uma empresa, querendo entender como funciona, e eu já li, ou ouvi falar, ou conheço minimamente Max Weber, o modelo burocrático do Max Weber? Então, muitas vezes as pessoas não conhecem e não são obrigadas a Eu conhecer. ia falar isso. Porque, infelizmente, isso é uma coisa passada onde? Nos mestrados da área de organizações. Nos cursos de administração, por exemplo, raramente se fala ou se dá uma pincelada em E, Max Weber. e uma outra questão que é muito comum na nossa sociedade atual é a questão de que
eu não quero a teoria. A gente precisa da Aham. prática. É. Mas o que nos faz compreender a prática e os fenômenos da prática é justamente a teoria. E nesse caso específico do Max Weber, eu sou apaixonada por essa forma que ele apresenta a teoria do modelo burocrático. Por quê? Porque ele não criou isso da cabeça dele. Até tem gente que diz, o Max Weber é o pai do modelo burocrático, ele criou o modelo. Não, ele não criou nada. Ele observou na realidade como as coisas funcionavam, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, e ele organizou isso em forma de teoria. Ele falou: peraí, eu tenho visto que existe geralmente uma hierarquia de autoridade nas organizações. Então tá, opa, um ponto, hierarquia de autoridade. Tenho visto que as organizações, elas se organizam ali com divisão do trabalho, tá? Outra característica. Com um sistema de normas, com um sistema de procedimentos, que é diferente. Sistema de normas é aquilo que pode fazer, aquilo que não pode, qual é o horário de chegar, o horário de sair. Procedimentos, tem que fazer dessa forma aqui, não daquela. Existe uma padronização, porque isso ajuda no controle, ajuda também depois sair tudo igual. Nível de controle de qualidade, assim por diante. Tá, então temos aí já hierarquia de autoridade, divisão do trabalho, sistema de normas, sistema de procedimentos, impessoalidade, que tem tudo a ver, principalmente, com a perspectiva da pessoa na empresa em poder galgar cargos maiores com quais requisitos. Evita também questões que poderiam gerar desconfortos ali dentro sobre aquilo que não fica muito claro com relação à vida ali no trabalho, e também implica várias outras coisas. Competência técnica. As pessoas estão ali por um motivo. Elas não foram contratadas só para fazer número na empresa e aumentar a folha de pagamento. Elas estão ali porque ela tem uma competência técnica. Qual competência técnica? Tem tudo a ver ali? Deixa eu até fazer a revisão aqui se eu falei as 6 dimensões. Ó, hierarquia de autoridade, divisão do trabalho, sistema de normas, sistema de procedimentos, impessoalidade e competência técnica. Essas 6 características, 6 dimensões do modelo burocrático, elas podem estar, cada uma delas, em maior ou menor grau dentro das organizações. E o que acontece? Se eu entender como funciona a hierarquia de autoridade aqui, ela é flexível, ela é rígida, eu preciso necessariamente falar com o chefe daquele setor para chegar àquele funcionário que faz determinada ação, eu posso ir direto nele. Só isso já mudaria a presença da pessoa numa organização. Você reduz os conflitos. Muito, muito. Eu já tive conflitos assim na minha carreira, que hoje eu olho para trás e falo, Cláudia, era só você ter lido o ambiente com a lembrança, né, do modelo Ô, burocrático. Cláudia, quando eu reduzo conflitos, eu aumento produtividade, Sim, qualidade de ambiente. diminui burnout, né? E o que é que eu preciso para que tudo isso funcione da melhor maneira possível? Nunca vai funcionar como um reloginho, nunca vai ser assim. Nunca vai ser como um reloginho, porque nós não somos máquinas. Mas nós precisamos entender que em alguns momentos a gente precisa se comportar como uma peça de um modelo estratégico. Exatamente. E quando eu trago, e aí que eu falo que quando você traz a comunicação, você abraça tudo isso e se coloca à disposição para ouvir, compreender e expor o que você pode contribuir também. A comunicação, ela é a liga de tudo isso, né, Ju? Ela é a liga, porque o que acontece? Eu olho para trás, até na minha própria carreira, algumas questões que eu tive de coisas que ficaram mal entendidas, assim, numa comunicação entre setores, por exemplo, não teria acontecido se, primeiramente, eu tivesse feito essa leitura, entendido que nesse caso específico existia um modelo burocrático na dimensão da hierarquia de autoridade bastante definida, que em vez de falar com aquela pessoa, eu deveria ter falado com a pessoa responsável pelo setor dela, porque era assim que as coisas funcionavam lá, embora... aí vem, eu vou até puxar um pouco o que você tinha falado, né? Que às vezes a gente leva até como é na nossa família, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente toma os ambientes, a gente lê os ambientes por nós. E eu sou uma pessoa que, eu também tinha ali um cargo de coordenação, nesse caso específico, eu também tinha pessoas da minha equipe, subordinadas a mim. Se a pessoa lá do outro setor precisasse falar com alguém da minha equipe, eu achava super natural que falassem diretamente com a pessoa. Eu não achava que precisava passar por mim. E às vezes, até quando passava, eu pensava, mas por que não falou direto com ela, né? Eu sempre fui muito prática, muito prática para resolver as coisas.
Mas aí o que que acontece? Eu medi o setor do outro pela minha régua. Então eu não vou Exatamente. ficar falando com essa para essa falar com aquela. Não, é com esse daqui, então eu falo direto com ele. Pronto. Deu um maior, assim, como é que eu posso? Desconforto ali, por uma questão de faltou ler o ambiente, a partir dessa leitura, ter esse cuidado com a comunicação que você falou, né? De ter uma comunicação completamente adequada para que a coisa funcione sem maiores problemas, né? E é por isso que as regras funcionam muito bem. Porque se você sabe, eu não sei exatamente qual é o melhor modelo, se é o modelo da Cláudia ou se é o modelo do outro gestor, ok, mas qual é o modelo da empresa? Então a gente se É, comporta de acordo com as regras estabelecidas isso. para aquele ambiente. Mas a questão é que essas regras têm que ser muito claras e Uhum. precisam ser comunicadas e É. vivenciadas. Isso, e aí a gente entra numa outra questão que a gente pode até trazer, mais uma vez, esse nosso papo nexialista é engraçado, o meu livro também eu falo sobre isso, que falar sobre nexialismo, na verdade, é uma meta-experiência. Você não fala simplesmente, fica uma hora inteira falando sobre nexialismo. Você fala sobre coisas, sobre assuntos, como a gente está falando aqui agora, em que a ideia por trás disso, o modelo mental por trás disso é o modelo nexialista. Então a pessoa sai deste podcast, por exemplo, entendendo, tendo passado pela experiência de uma mudança de mentalidade, de uma mudança da forma de ver o mundo, sabe? Então, é por isso que eu falo, é uma meta-experiência, né? É o aprendizado que gera consciência, Isso. que gera crescimento. E você vai se tornando ou desenvolvendo ou se reconhecendo como nexialista enquanto você entende o que é ser um nexialista, né? Muito bacana isso. E o que acontece é que a gente precisa entender de fato que as regras são importantes, evidentemente, mas a gente precisa entender também se a gente está dando aquele exemplo clássico lá, né? Se a gente está dando a marteladinha na roda lá do trem, por que razão? Esse exemplo é muito clássico na administração, né? Mas esses dias saiu um videozinho que viralizou, que era uma pessoa ensinando a outra numa cozinha como cortar alguma coisa. Então, a primeira coisa, pegou o celular, colocou na boca, porque ele precisava das duas mãos, né? Colocou na boca, cortou o negócio lá e tal. Agora você faz. Aí a moça foi procurar o celular dela, catou o celular, pôs na boca e foi cortar, né? Então, essa é a tal coisa da regra pela regra. Quando ela não é questionada, ela passa a ter a mesma, né, a mesma visão boba que teve esse meme aí, né? E olha, você falando da regra ser questionada, em nenhum lugar se diz, ou não, espera-se que em nenhum lugar se diga que a regra não possa ser questionada. Mas o que a gente precisa entender é que se aquela regra não funciona para o meu modelo mental ou comportamental, voltamos para o patamar da escolha. Então, É, faça uma escolha. isso. Eu costumava dizer, eu sempre trabalhei em grandes empresas, e grandes empresas têm regras definidas. E muitas vezes surgem os conflitos justamente porque alguém quer burlar a regra. Uhum. E aí eu dizia: nós não somos donos desse pedaço de terra, a gente não decide aqui. A gente até pode sugerir, trazer algumas reflexões, propor alguma mudança se você achar que você tem Uhum. realmente uma contribuição para dar. É, Mas ter a ciência de que aquele lugar não é seu, você é um prestador de serviço, você é uma pessoa que está ali para atender uma necessidade. uhum. E esse é o seu o grande desafio, a sua missão ali é resolver o problema que você pode resolver Sim. por uma questão técnica, como você colocou. Eu acho que existem vários modelos nesse sentido, vários cenários, não é nem modelos, vários cenários nesse sentido. Existem aqueles muito rígidos, quando você pensa, por exemplo, em órgãos públicos, tal, realmente a regra não está em discussão e se você for propor alguma mudança, as esferas seriam tão elevadas ali que ficaria muito complicado mesmo que ela acontecesse. Fica mais fácil pedir exoneração e ir embora. E é o que justifica, o que explica o entrave, muitas vezes, das organizações públicas. Isso. Ela tem modelo burocrático lá nas alturas, né? E nas suas 6 dimensões. Não é à toa que quando que a burocracia ela virou palavra de senso comum para dizer coisa ineficiente. Então, tal coisa é muito burocrático. Você já pensa, uma coisa cheia de papelada, uma coisa que Não não vai para funciona. frente, que não funciona, que é rígido demais e tal. Mas o modelo burocrático em si, ele não tem nenhum problema.
ele é o que faz o mundo funcionar, na verdade, é o que faz as instituições todas funcionarem. Se não tivesse essas 6 dimensões que eu falei, as organizações nem existiriam, seriam um caos. Agora, o que acontece? Elas precisam ser todas na sua. A minha dissertação de mestrado foi sobre isso, foi sobre os graus dentro das dimensões do modelo burocrático. Então, você pega cada dimensão dessa, pode estar num grau aqui bem baixinho, pode estar num grau médio, pode estar num grau Super elevado. super elevado. Quando está tudo no super elevado, é o que o Max Weber chama de tipo ideal da burocracia, né? Mas o tipo ideal, ou tipo puro da burocracia, é mais assim, uma forma metodológica de você olhar para aquilo. É quase inexistente na realidade. Agora, O que acontece é que essas dimensões, elas variam conforme o contexto. E aí, o que eu preciso entender? Por exemplo, se é um lugar que a impessoalidade está lá embaixo, significa que é um lugar que eu posso colocar mais da minha pessoa, de fato. Eu posso propor coisas, eu posso dar sugestões. E a organização provavelmente vai estar muito mais propensa a aceitar, a considerar, pelo menos. Então, por isso que eu disse, né? Nesse teu exemplo, varia muito com o contexto. Porque se você tem um contexto de uma empresa que está aberta a isso, aquela terra, ela, claro, ela tem dono, sim, não é minha, mas a pessoa que está lá, ela quer que esse inquilino aqui, que apesar de não ser dono, faça também as suas contribuições de melhoria ali. Então, é interessante isso, porque nós não estamos de mãos atadas também. uhum. Agora, mais uma vez, entra na história da comunicação, da forma, e aí eu dou uma grande dica, inclusive, se quem está nos ouvindo aqui está pensando, nossa, mas então eu preciso só jogar o jogo, eu não posso mudar nada, ou aceita ou vai embora, né? Não é bem assim. Você pode, sim, sugerir sempre. Agora, uma grande sugestão: sempre que você for sugerir, vai com uma visão nexialista. Já leva pronto aquilo. Leva por escrito, leva organizado. Leva com soluções propostas. Então, leva o problema com 5 soluções. E essas soluções, ou uma muito bem feita, que seja com nexo, e essas soluções com aquilo que elas podem implicar também, Uhum. de positivo, de negativo, enfim. O que vai acontecer? Você tem muito mais chances de ser ouvido e da sua sugestão ser aceita, ou se não aceita, ao menos considerada, conversada. De repente também não é aquela a melhor solução, vai ser na conversa que vai surgir. A gente entra na construção social da realidade, Berger e Luckmann, né? É aí que as coisas acontecem de fato. E, é claro, entendendo como funciona, vendo que chegou no limite, aí sim entra a questão da escolha, né? O Leandro Carnal tem uma frase que eu acho incrível, sensacional, que ele fala assim, que nós somos sócios majoritários da nossa própria existência. E como sócios majoritários, nós não vamos decidir tudo, mas podemos decidir sobre algumas coisas. É isso mesmo. Tem coisas que tá no nosso controle, outras não, né? Eu acho que essa é uma clareza, inclusive, muito, muito boa de se ter. Eu, quando fiz meu doutorado em Curitiba, eu sou formada em economia e administração, fiz mestrado e doutorado em administração, depois o pós-doutorado em economia e management na Itália. Foram experiências ótimas, todas elas, cada uma com a sua cara, né? Curitiba, eu fiz meu doutorado lá, e lá existiam regras muito rígidas no doutorado, principalmente sobre a permanência dos alunos lá em vários horários do dia, da semana. Isso impactou profundamente a minha vida, porque eu morava em Maringá, casada, enfim, precisei pedir demissão do meu trabalho, precisei ficar em Curitiba de segunda a sexta-feira. Foi bastante complicado em termos logísticos e de organização de vida. Por, no primeiro momento, eu achava aquela regra absurda, eu propus que ela mudasse, eu propus, inclusive, que as pessoas fossem cobradas por produtividade, não por presença. Enfim, e tudo que eu falava tinha muita lógica, inclusive, muito nexo, posso até dizer. A questão era, o ambiente ali não estava disposto a mudar, por suas razões, não estava disposto a mudar. Então, mas eu demorei um certo tempo para entender isso, sabe? Tem coisas que, assim, é questão de maturidade mesmo. Hoje, se eu chego num ambiente, se eu olho uma situação e eu vejo certas coisas acontecendo, eu já consigo entender até que ponto vale a pena lutar, propor para mudar, etc. Até que ponto
não estão dispostos a isso e não tem por que ficar desgastando qualquer tipo de relação. Mas isso vem também com a vida, com a maturidade, com as experiências, com o repertório. E o que acontece? Na ocasião ali, depois que eu já tinha feito todos os esforços por todas as vias para essas regras mudarem, e entendi que elas não iriam mudar, qual foi a minha estratégia? Eu não consigo mudar. Ok, então o que que eu posso fazer para melhorar a minha vida perante isso daqui? Eu posso sair desse ambiente o mais rápido possível. Então, o doutorado, em vez de fazer ele em 4 anos, eu virei uma máquina de estudo, de pesquisa, de escrita, de disciplina, de foco, de tudo que você possa imaginar. Porque você queria E eu encurtar fiz ele esse em tempo. 3 anos. Então, não dá para mudar o ambiente, fiz toda a minha parte, ok, não deu, então eu vou sair dele o mais rápido possível. Você decidiu, você fez uma escolha. Fiz uma escolha. Essa escolha significou estudar de uma forma que eu olho para trás, eu tenho orgulho daquilo, sabe? Porque eu não tinha técnicas. Hoje você abre o YouTube e segue boas pessoas, por exemplo, e você vai ter técnicas para isso. Cláudia, e de que maneira tudo isso impactou na sua vida, na vida pessoal, como se fala, né? Na sua vida com a família, com os amigos, fora do universo do trabalho. Isso porque a gente é transformado por Sim, inteiro também. sim, sim. Nós compartilhamos, levamos da nossa experiência pessoal para a vida profissional e É, trazemos muito aprendizado da vida profissional para o lado sim. pessoal da nossa vida. Olha, Ju, eu revi muita coisa nesse período de prioridades, do que era importante, porque na minha década dos 20 anos, início dos 30 ali, no momento que eu tô gravando esse podcast com você, eu tenho 42, só para o pessoal se situar, né? Uma De quanto, bebê. de quanto tempo isso faz, né? Na década ali dos meus 20 anos e começo dos 30 eu era muito workaholic. Então eu era a pessoa dos 3 períodos por dia, feliz da vida com isso, tá? Nenhum problema nisso. E É. viajava muito a trabalho, ia para São Paulo toda hora, e aquela ponte aérea e tudo mais. E assim, e eu adorava tudo isso, tinha muito a ver comigo. O que que acontece? Depois dessa experiência, e logo depois que eu terminei o doutorado, a gente já tinha 8 anos de casados, né? Eu e meu marido, e estava na hora já de ter filhos, né? Então eu engravidei. Logo na sequência, no ano seguinte, tivemos a Pietra, nossa filha. O que acontece? A gente começa a questionar algumas prioridades. Então, assim, o que que isso impactou na minha vida pessoal? A parte, por exemplo, de uma reunião importante, não sei, na reitoria, já que eu era coordenadora de cursos, por exemplo, tinha a mesma importância ou até menos do que o almoço que eu precisaria preparar na minha casa, sabe? Do que almoçar com a minha família à mesa, uma boa refeição, sabe? Então, assim, coisas que antes eu nem lembrava que existia almoço na vida, durante o dia, era tão irrelevante para mim isso, tipo, Eu sei e, exatamente o que é e de isso. repente você fala, não, isso daqui hoje ele é o momento de valor. E aí, para mim, no final das contas, trouxe um equilíbrio maior. Eu sei que existem momentos na vida que a gente faz o nosso desequilíbrio intencional, que a gente realmente precisa focar mais nessa área aqui, porque ela está precisando de uma atenção maior, porque ela vai alavancar todas as outras e tudo mais. Mas ele é temporário, ele é momentâneo. Logo em seguida, a gente vai continuar com as outras coisas, com as outras áreas, que no balanço geral vai estar equilibrado. Uhum. Não é o equilíbrio de todos os dias fazer tudo, de todas as semanas fazer tudo, de todos os meses fazer tudo, mas de dar a atenção que cada área precisa e não focar só naquela ali até o fim dela e deixar o resto esquecido. Isso para mim foi uma grande mudança. Eu fui uma workaholic de 4 períodos, manhã, tarde, noite e madrugada, porque eu sempre gostei muito de ler, estudar de madrugada, aquele silêncio absoluto. Então, muitas vezes eu amanhecia com olheiras, Hum, mas é aquela fase da vida que a gente tem tanto combustível É, e você dá conta, e você dorme pouco. Mas chega um momento da vida que não apenas o corpo perde um pouco mais de equilíbrio, como o movimento da vida. é. Vem os filhos. Eu fui mãe muito tarde, eu fui mãe, meu primeiro filho, quando nasceu, eu já estava com 35 anos. Uhum. Então, até ali eu fui muito uma workaholic.
E eu perguntei o que é que isso muda na vida, na sua vida fora do ambiente profissional, porque impacta. Sim, Impacta no aprendizado. Você entender sobre uma área da vida impacta sobre todas as áreas impacta. da sua vida. E essa é a grande magia, nós estarmos dispostos a olhar para esse movimento, para esse sistema que é Uhum, a nossa existência. A nossa existência não é apenas a nossa vida, é todo o ambiente em que nós estamos inseridos, todas as pessoas que estão conosco nos mais diversos movimentos. E eu impacto uhum. intuitivamente, involuntariamente, você queira ou não, você vai impactar. Então, já que você vai afetar a vida de outras pessoas, que seja de forma positiva. É. E aí, com o tempo, tudo é aprendizado, tudo ensina. Então, quando você tem, por exemplo, uma criança muito pequena em casa, tem lá o seu Toodle de 2 anos, né? A Pietra hoje está com 9. Hoje os desafios são outros. Eu diria muito mais fáceis em vários sentidos, e difíceis em outros. Mas quando você tem uma criança pequena, por exemplo, você precisa entender quais são quais guerras você vai guerrear, né? Se tudo for não, você está perdida. Qual é o difícil que você escolhe? É, Que é difícil deixar em casa isso. e ir trabalhar, mas é difícil ficar em casa e deixar o trabalho. É, e também, assim, muita coisa com a própria criança mesmo. Você tem que escolher suas brigas ali, senão vira não o dia inteiro, por exemplo. Então, o que que isso também me ensinou? Que tem coisas na vida que a gente precisa entender até que ponto vale o desgaste da, de querer mudar aquele ambiente, de querer que tudo seja da minha forma. De repente, aquele ambiente realmente não me comporta mais. De repente, eu preciso sim, lutar por coisas importantes que iriam, né, de encontro à minha essência, e isso é problemático, para justamente ver como que ali vai, até que ponto ali vai, e quando não mais, também ter o total desapego de entender que às vezes aqueles ambientes não te cabem mais, porque está na hora de você alçar novos voos. Eu mesma tive uma mudança de carreira de 15 anos de professora, pesquisadora na vida universitária. Sempre amei o que eu fiz, sempre amei. Ajudei a criar o mestrado de gestão do conhecimento nas organizações, na Unicesumar. Dei aula, fiz muitas pesquisas, muitas publicações, escrevi livros, publiquei livros, organizei livros, artigos, enfim, todo esse processo. E o mais legal de tudo é entender que tem coisas na vida que, mesmo sendo ótimas, mesmo sendo lindas, mesmo te realizando muito, elas te realizam até determinado momento. Depois você sente outras coisas que você pode fazer, outras coisas que você pode contribuir, outros saltos que você pode dar. Hoje eu fico muito feliz de poder trazer comigo toda a bagagem dessa vida toda, acadêmica, de estudo, de pesquisa, de docência, para outros mundos, que é, por exemplo, traduzindo tudo isso para uma linguagem muito mais acessível nesse livro que eu estou publicando agora. Que Que é vai contribuir com muitos grupos, muitas empresas, muitos profissionais que talvez não tenham nem tempo, nem energia ou nem mesmo disposição para buscar todo aquele conteúdo que é, você durante anos vem se preparando. isso. Até porque qual é o livro que vai ter no mesmo livro, Thomas Kuhn sobre paradigmas, Berger e Luckmann falando sobre a construção social da realidade, Max Weber falando sobre modelo burocrático e Van Voigt falando sobre nexialismo. E quando sai esse livro? Já está Esse no prelo, como dizem. já está no prelo praticamente. Eu estou no trabalho agora com o meu editor, inclusive, que pessoa, um maringaense, é gente da nossa terra, o Fernando Saquete, que realmente é uma pessoa incrível, incrível. Foi ali um encontro de almas, porque às vezes parece que ele entende meu pensamento melhor do que eu mesma naquilo que eu escrevo. Uma pessoa que realmente recomendo o trabalho dele, fantástico. E nós estamos nesse período agora de lapidação do texto.
E provavelmente em junho ele vai ser lançado. Tudo está caminhando para em junho ele ser lançado. Mas não vai ser um só, vai ser uma trilogia. Uau, muito Porque bem. esse primeiro, ele tem mais a questão de fundamentos. Inclusive, o termo nexialismo, ele vem de um livro de ficção científica escrito pelo Van Vogt em 1950. E esse livro, ele é bastante fiel também aos trechos, aos insights que esse livro traz. E linkando com isso tudo que eu falei, olha, é uma viagem deliciosa, essa meta-experiência de começar o livro, entendendo como as coisas funcionam e sair do livro um nexialista. E aí vamos para o próximo passo, o próximo livro. E eu precisei dividir em alguns livros, porque senão iria virar um Dostoiévski. E o que é que vem no próximo passo? O próximo passo é sobre o nexialismo na vida dentro das organizações mesmo, em termos principalmente de liderança. Só que eu não quero dar spoiler, mas preparem-se, porque vai ser um livro sobre liderança como nunca se viu antes. Porque a gente fala sobre liderança sempre pensando, o líder, a pessoa que, e faz o checklist dele lá, né? E a gente esquece que para que exista um líder, precisa ter outras pessoas em volta. Sim, a relação é sempre entre pessoas. Exatamente. E essas pessoas não são bebês, não são crianças, estou falando de ambiente corporativo, tem casos em que são. Uma escola, por exemplo, o professor está rodeado de crianças, mas numa empresa, num ambiente corporativo, são pessoas que também têm o seu papel dentro daquele contexto de liderança. Então, essa questão vai ser trazida à tona e muito. É um livro que não vai ser apenas para líderes, é um livro para todos lerem. Porque se todos lerem e cada um fazer muito bem a sua parte, a sua tarefa da vida, como diz o Alfred Adler, o que acontece? Aquilo realmente chega como tem que chegar, onde tem que chegar e da forma mais orgânica e da forma mais saudável possível. Cláudia, porque eu posso não estar num cargo de liderança, eu posso não ter uma posição de liderança, mas liderança não é posição, liderança é ação. A gente tem que liderar, pelo menos, a nossa própria vida. Sim. E assim, o que acontece? Até se a gente pensar na configuração mesmo de liderança corporativa, onde você tem uma pessoa que desempenha um papel específico de coordenação, de gerência, enfim, qualquer coisa ali, qualquer nome que a gente queira dar, que seja alguém líder de uma equipe, o que acontece? Eu vivi uma experiência bastante interessante nesse sentido. Eu fui coordenadora de cursos por vários anos, gostava muito disso e tudo. O que aconteceu? Depois que a Pietra nasceu, e as minhas prioridades mudaram, isso linka muito com a tua outra pergunta, né? Eu não quis mais assumir coordenações, eu não quis mais estar nos cargos de coordenação. Por quê? Eles implicavam viagens, e agora eu não podia mais viajar tanto. Não é nem o termo poder, eu não queria mais viajar tanto. Implicava reuniões, muitas vezes com horários para começar e sem horários para terminar, e eu queria ter o horário certinho para ir buscar minha filha na escola. Então tinha todas essas questões, e eu vou te dizer, não foi um sacrifício. Não foi falar assim, nossa, eu tô aqui abrindo mão da minha carreira. Escolha. Não. Eu entendia claramente como um novo momento de vida que eu estava feliz da vida por poder fazer essa escolha de não ser coordenadora naquele momento e de poder ter uma rotina um pouco mais previsível, não sendo uma líder nesse sentido ali, orgânica, né, no organograma da empresa, para poder ser mãe dessa forma que eu queria ser. Mas o que acontece? Eu era talvez uma das pessoas que mais colaborava com a liderança. A liderança agora em termos de organização mesmo, com o gestor, com o coordenador. Então, eu pensava, gente, eu quero fazer o melhor da minha parte aqui. Para que na época, eu estava exclusivamente ali no mestrado, para que esse programa de mestrado vá para frente, para que ele cresça, para que ele tenha um conceito ótimo na E casa. você entregue o seu melhor. Então, eu sempre fui uma das mais produtivas ali, procurava dar a minha melhor aula e as melhores orientações e fazer com que os meus orientandos sempre defendessem com prazo
reduzido para colaborar na média do programa. Então, assim, dentro do meu pedaço ali, De dessa chão. de chão, eu realmente eu facilitava a vida até mesmo do coordenador nesse sentido, porque às vezes acontecia de outros alunos ou outros professores não conseguirem esse prazo, por exemplo, ter que pedir uma prorrogação, o fato dos meus terem defendido antes puxava a média para baixo. Então, isso ajudava a própria coordenação nas questões dela ali. Então, assim, nesse sentido, que eu quero realmente trazer, que eu estou já trazendo para esse segundo livro, que também já está em fase de escrita, sobre o papel de cada um dentro desses ambientes de liderança. E isso tira aquela coisa que se tem do líder. Tem muita coisa boa sobre liderança, sabe, Ju? Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a dar aula na graduação, lá em 2008, estava na moda o monge executivo. Uhum. Então se falava sobre a liderança servidora e tudo mais. De fato, se você pega ali, tem muitas coisas boas ali. E como tem esse modelo, tem N outros, N outros. Cada um com o seu valor. O que acontece é o seguinte: o foco era sempre no líder, apenas nele. E a visão nexialista, ela vai muito além disso. Ela é sistêmica. Por isso que eu Uhum. falo, esse livro, essa trilogia, são 3 livros, inclusive com 3 linguagens diferentes, para que o pessoal os C-levels ali consigam entender, os, os aqueles da parte tática, né, dos setores e tudo mais, das gerências médias também tenham todo o proveito, e também teremos um terceiro livro, falei para você que era uma trilogia, por enquanto é uma trilogia, eu já penso um para criança, inclusive, para o pessoal mais do operacional, que eles também entendam, porque se todo mundo dessa empresa, dessa cooperativa, desse ambiente organizacional, ler esses livros, entenderem cada um ali na linguagem que é para ele, entender qual é o seu papel, qual é a sua função, esses livros não nasceram para ser o segredo de alguém, para ele ter o diferencial competitivo, sabe aquela coisa que se ouve muito por aí? Não, não é para isso. Porque ele tendo um diferencial competitivo com gente que não está no mesmo modelo mental dele, ele vai ter um desgaste enorme, ele vai ter problemas, vai ser tão duro, vai ser como você subir uma ladeira numa escada rolante ao contrário, assim, sabe? Enquanto se todo mundo ali tá dentro desse mesmo modelo mental, dessa mesma visão de mundo, sabe? Você consegue que isso tudo, todo mundo vá para o mesmo lugar, cada um carregando o seu pedacinho e fique mais leve para todo mundo. Olha, eu já quero ler os 3 livros, porque eu acredito que eles vão contribuir com os que eu estou escrevendo também. Porque você sabe qual é a principal ferramenta de um líder, Cláudia? A comunicação, dona Juliane? Até um absurdo eu fazer essa pergunta para você, mas ela é provocativa. É isso, Uhum. porque você pode ter todos os requisitos, É, mas se você não conseguir interagir, se relacionar, e o relacionamento vem da comunicação, do é, modo como você se comporta, você age, reage, isso. interage, você não constrói uma liderança. Mas Uhum. o incrível é que, ainda que você não esteja em nenhum cargo estratégico, se você tiver uma boa comunicação, você será, em toda a sua vida, onde quer que você esteja, sempre um líder. E é incrível a gente entender isso. Eu falo porque eu sou apaixonada pela comunicação, mas é a transformação da percepção sobre o que você pode fazer da sua vida. É. Então, liderar, eu estou muitas vezes olhando para aquelas pessoas que estão estrategicamente posicionadas nas organizações, nas instituições, e olhando para a liderança como algo que não me pertence. Hum. Sim, nos pertence, primeiro porque nós nos relacionamos com eles, É. e depois porque você pode desenvolver perfil de liderança que vai fazer uma diferença gigantesca nas escolhas que você fizer. É. E aí você se torna muito mais eficiente, seja qual for o público leitor, se para o público leitor do primeiro livro, do segundo ou do Uhum. terceiro. A gente fica aqui conversando horas e horas e horas. Eu quero antes falar sobre repertório, porque Repertório. você já trouxe muito do seu repertório É. aqui. Repertório, Ju.
é uma das coisas que eu sou mais encantada na vida. Eu sou também. E eu penso que se eu pudesse deixar hoje assim uma mensagem aqui seria para as pessoas prestem atenção no repertório, enxerguem o mundo pensando no No, seu repertório. no que você pode levar para sua vida. É, porque o que que é o repertório? O repertório é tudo aquilo que você pode acessar dentro de você para entender o mundo. Mas espera aí, tá dentro de mim? Nasceu dentro de mim? Não, ele veio com os meus conhecimentos, com as minhas experiências, com as minhas curiosidades, Ele é o com conjunto das suas experiências. isso e dos seus interesses todos. Então, assim, eu vou até te dar um exemplo curioso. A Pietra, minha filha, é canhoteira. Meu marido também. E aí, quando ela começou a escrever, ela escrevia muito espelhado, ela tinha escrita espelhada. E aí a professora falava comigo: olha, eu já fiz de tudo. Os alunos nessa fase costumam escrever um pouco espelhado, mas a Pietra escreve muito espelhado, né? Um fenômeno. Não é? Já deveria ter parado e ela continua, tal, né? E aí eu falei assim, mas na sala tem outros canhoteiros? Aí a professora, não, é só a Pietra. Aí eu falei para ela, então fique sossegada, porque isso eu tinha acabado de ler, olha a questão do repertório, né? Tinha acabado de ler a biografia do Leonardo da Vinci. O Isaac, como que é o sobrenome dele? Agora me fugiu, mas aquele mesmo que escreveu a biografia do Steve Jobs. Ele escreveu a biografia do Leonardo da Vinci, fantástica, que eu recomendo também para todo mundo ler. E ali falava sobre as diversas características do Leonardo da Vinci. Uma delas, ele canhoteiro que era escrever, fazer escrita espelhada. Essa é uma tendência natural de um canhoteiro. Isso é orgânico para ele, isso é ergonômico para ele. Então, é claro que na naturalidade de uma criança que na época tinha 5 anos, isso vai acontecer. Depois, é claro, ela vai treinando e vai se moldando ao nosso mundão, que foi feito para destros. Então, eu tinha total tranquilidade disso, porque eu sabia que Leonardo da Vinci também é canhoteiro, ele também escrevia espelhado, sabe? E eu tranquilizei a professora. Falei, claro, vamos trabalhar nisso, mas sem um estresse de que ela poderia ter alguma questão neurológica. Não, não, tá tudo bem, ela é só canhoteira. E foi muito legal, porque a seu tempo certo, essa escrita foi naturalmente corrigida por ela há muitos anos. Ela não escreve espelhado. É o poder da informação, né, É. Cláudia? Quando você tem repertório, você nunca vai ficar sem assunto, você É. é uma química, você vai trazendo, colocando informações, né, internas, você vai organizando essa biblioteca interna e armazenando essas informações. E a maturidade nos ensina a selecionar aqueles livros que eu deixo lá no fundo da prateleira, o que eu trago para frente. E quanto mais você enriquece essa sua biblioteca de conhecimento, de experiências, de vivências, de sabedoria, que a gente dá o nome de repertório, melhor você fica na sua relação com o mundo e com outras pessoas. Porque você vai ter sempre uma palavra amiga, uma palavra de esperança, um conforto, como o que você fez com a professora. Uma maneira de olhar, trazendo outros subsídios, Sim. de entender o que acontece com base nas experiências que você vivenciou ou que você aprendeu ouvindo, lendo, prestando atenção em outras pessoas. É isso mesmo. E a gente, eu tenho daí algumas quedas, assim, aquelas, os meus pontos, os meus pontos fracos no ótimo sentido, né? Aquilo que realmente faz meu coração bater mais forte. A arte, por exemplo. Sou uma apaixonada por arte, apaixonada, apaixonada, apaixonada. Todas as formas de arte. E a gente percebe isso, né? O quanto isso é rico, o quanto a arte pode te trazer realmente muito repertório para você acessar quando necessário, até mesmo em coisas muito práticas, né? Vamos dizer, a música para aprender idiomas. Eu fui professora de italiano muitos anos também. Fui professora de italiano durante todo o meu período universitário. Fazia faculdade de manhã na Universidade Estadual de Maringá e dava aula de italiano tarde e noite numa escola de línguas. E eu me lembro sobre a questão da música, tanto eu como professora de italiano, como eu como estudante de inglês, você precisava daquela palavra, na música tal, eu que sou muito auditiva, né? Eu buscava no meu repertório até mesmo de música. E por isso também, que aí eu digo, né? A gente também precisa ser cuidadoso com o nosso repertório.
né? Não é qualquer coisa que a gente tem que pôr para dentro. Até mesmo música, estilo de música e tudo mais. O que que essa música está me dizendo sobre livros que você acabou de dizer, né? Que a maturidade vai entendendo que aquele ali eu deixo mais para o final da prateleira. Você não faz ideia da quantidade de livros que esses tempos eu fiz uma limpa na minha biblioteca e falei, não serve mais, sabe? Inclusive livros técnicos interessantes. Eu dei aula há muitos anos de empreendedorismo, de gestão de projetos, várias matérias relacionadas à administração. E eu peguei praticamente todos os livros de empreendedorismo e doei. Porque assim, o que que acontece? A minha visão hoje de empreendedorismo é tão diferente do que aquelas que estão lá no livro, ainda mais sendo empresária hoje, que eu falei, cara, se eu voltar a dar aula de empreendedorismo um dia para uma pós-graduação, de vez em quando acontece, né? Alguém convida, eu faço, gosto de dar aula na pós, não é aquele livro que eu vou usar. Então, para que ele fica lá ocupando um lugar na minha prateleira? Eu quero novas coisas, eu quero coisas atuais. Inclusive, isso é uma grande questão, mereceria outro podcast inteiro sobre a questão mesmo do ensino superior, por exemplo, quanto tem que ser revisitado, revisado, reanalisado, porque quando, esses tempos atrás, eu vi uma disciplina de marketing, por exemplo, sendo dada falando ainda da quantidade de P's, enquanto o mundo o mundo está mudando de estratégia a cada mês, né? Quando nós temos hoje uma ferramenta de marketing na palma da mão, uma ferramenta de negócios, uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de conexão, e não estamos usando da melhor maneira. E aí a gente entra, olha só como as coisas se conectam, né, Ju? Porque, mas então é só mudar a grade curricular ou a ementa, o plano de ensino, pera lá. Existe toda uma questão para se mudar um plano de ensino. Você foi professora universitária, você sabe que tem que passar por colegiado, tem que passar por isso, passar por aquilo. Aí vai vir visita do Ministério da Educação, então precisa ter tantos livros na biblioteca daquela referência que você deu por número de alunos, papapá, né? Então você se esbarra onde? Você se esbarra numa questão dimensional ali do modelo burocrático. Agora, isso vai ser uma desculpa? Então, eu vou dar a mesma aula de marketing de 15 anos atrás porque é muito complicada a mudança. Aí depende muito em que instituição você está. Essa instituição, ela te dá espaço para você poder fazer essas mudanças, não obstante a coisa arada toda ali que tem do MEC, entende? Então, assim, você tem tanta coisa que pode ser feita mesmo dentro de uma estrutura, só que daí a gente dá um passo além ainda na nossa conversa. Cultura organizacional. Eu ia falar exatamente isso. Existe uma cultura organizacional, mas existe uma cultura individual também. E quando nós falamos aí, por exemplo, na construção de repertório, na busca por novas experiências, eu não preciso ficar preso ao modelo burocrático. Há espaço para outras ações um pouco mais livres. Sugeria um título, eu tenho a melhor referência bibliográfica agora do ano de 2024. Chega janeiro de 2025, sai o melhor livro de todos os tempos, e você não vai levar para a sua sala de aula. Então, você tem que entender um pouco que você, até um determinado momento da vida, a construção de repertório depende muito de fatores externos, até que você adquira autonomia. Daqui para frente, eu faço as minhas escolhas. E, Cláudia, eu estudo neurociência há muitos anos. Primeiro eu era uma curiosa. Hoje eu estudo para entender o comportamento humano e a comunicação. E quando a gente fala em escolher o que você vai colocar na primeira fila da sua biblioteca interna, é importante que nós saibamos como o nosso cérebro se comporta diante das informações que nós apresentamos a ele. O meu cérebro ele não sabe o que é ficção ou realidade, o que é uma imaginação, o que é uma memória, ou o que eu estou vivenciando agora, nesse momento. Eu apresento uma imagem para o meu cérebro, ele armazena, junto com essa imagem, normalmente, emoções. Então, quando eu começo a trazer conteúdos muito negativos, muito pesados, para a minha experiência mental, eu estou mostrando coisas ruins e trazendo para o meu repertório intelectual e emocional. Tá tudo conectado, então, né? cuidado com o filme que você escolhe, com o conteúdo que você assiste na televisão ou que você busca na internet. Os conteúdos de violência, eles são extremamente danosos
para o comportamento humano. Então, a gente chega um momento da vida que você tem sim que liderar as suas escolhas, coordenar os caminhos que você vai seguir. Mas para isso também você depende de repertório, um pouquinho de noção de liderança. E se puder aprender nexialismo, eu acredito que vai fazer muito sentido. É isso mesmo. Claudinha, muitíssimo obrigada. Você já está convidada para estar aqui novamente quando esse livro for publicado. Eu faço questão, eu quero conhecer a trilogia e conhecer não olhando a capa, mas lendo palavra por palavra. Agradeço imensamente a sua presença, a contribuição que você trouxe, porque é importante que nós entendermos que disso tudo é que é feita a nossa vida. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ju. Foi sensacional essa nossa conversa. Deixa uma mensagem aí final para o nosso público, para os nossos espectadores. O que é que você diria depois de toda essa conversa que nós tivemos? Eu diria primeiramente, você deveria saber como o mundo funciona. Você deveria saber como o mundo funciona. Se você nunca pensou nisso antes, passe a pensar. Porque saber como o mundo funciona te dá realmente a visão de como você pode agir nesse mundo da melhor forma possível. Existem formas do mundo funcionar. Nesse livro, por exemplo, que eu vou lançar, nós vamos ver algumas delas, principalmente relacionadas ao mundo organizacional, mas não analise o seu ambiente, a sua vida, a sua organização, o seu contexto com as ferramentas erradas. Analise com as ferramentas que têm nexo. Busque nexo. E para isso, busque conhecimento, busque repertório e filtre aquilo que chega até você e tome realmente as rédeas de quem você é, do que você quer, de como o mundo funciona e como você quer estar da melhor maneira possível nesse mundo. Sem mais palavras, gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês e até o nosso próximo episódio.